Odete Roitman, a rainha das vilãs, a pior de todas, vai chegar causando um furacão em Vale Tudo. A soberana das malévolas vai ver em vão o príncipe encantado, capaz de salvar sua princesa Pinguça. E estamos falando de Heleninha, que vai ter uma recaída no vício e fica totalmente trêbada nos próximos capítulos, protagonizando o famoso barraco na mansão. Mas calma, que piora. César e Fátima iniciam uma caçada ao tesouro, focados em roubar a mala cheia de dinheiro de Marco Aurélio. Já Ivan vai do inferno ao céu, ao ser humilhado e demitido da TCA e depois ser chamado de volta em grande estilo, dessa vez para fazer parte da diretoria. Mas será que o namorado de Raquel vai se vender no Vale Tudo para subir na vida? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aguenta aí que já já te conto detalhes dessa fofoca. E se gostar do nosso conteúdo, faça parte do canal. Deixe o seu apoio no like. Compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. No resumo da semana com Fofoca Digital com Kelly. E essa fofoca toda começa a acontecer no finalzinho do capítulo de sábado, que é quando a soberana, a toda poderosa do reino da vilania, anuncia sua chegada ao Brasil, bem no estilo do filme O Diabo Veste Prada. No caso, a diaba, Odete Roitman, aparece humilhando um funcionário dizendo que não admite atrasos e ordena que o homem entregue todas as suas malas na casa de Celina. Já o funcionário fica apavorado, como se estivesse recebendo uma sentença de morte. E é exatamente o que Heleninha vai sentir ao descobrir que a mamãe está chegando ao Brasil. A mulher que quase teve uma recaída no vício com a falta de notícias do filho Tiago, agora é surpreendida com a chegada de um mundo de malas na mansão. Na ocasião, Eugênio vai sussurrar nos ouvidos de Heleninha a trágica notícia, quase ao mesmo tempo em que Odete liga para Celina apenas para confirmar se tudo chegou conforme o previsto. Acontece que chiquérrima, Odete anuncia que vai chegar ao Brasil acompanhada e com a boa educação ela dispensa hospedagem na casa de Celina, dizendo que a elegância pede um mínimo de privacidade. E já pelo telefone, Celina fica totalmente constrangida quando Odete Roitman começa a jogar suas pérolas do preconceito, dizendo que espera que o seu hotel não tenha um bando de mendigos na porta. A fofa sem papas na língua fala que pretende ficar em uma suíte presidencial de um hotel melhorzinho para que nenhum brasileiro de outros estados passem pela sua porta e também para não ouvir os nativos falando português. Bem polêmica. Em seguida, Celina tenta tranquilizar Heleninha, que vai estar apavorada com a volta de Odete Roitman. Celina vai dizer que Odete é mãe de Heleninha e por isso não tem motivos para a sobrinha ficar daquele jeito. Já Heleninha deixa claro que não tem psicológico para o julgamento de Odete Roitman, se questionando qual será a crítica dessa vez. Já a advogada do Dimo, Celina, fala que Odete sabe muito bem que a filha acabou de sair de uma clínica de reabilitação e como toda artista precisa do seu tempo para voltar a pintar as suas telas e uma verdadeira princesa pinguça e de baixa estima. Heleninha fala que não existe ninguém nesse mundo mais fácil de virar um alvo de críticas, já que ela está sempre toda errada. Com isso, assombrada por Odete Roitman, Heleninha tem uma recaída no vício e chega a cair de trêbada, protagonizando um verdadeiro escândalo diante da mãe poderosa. Na ocasião, Odete Roitman, a soberana das malévolas, chega causando falando mal da troca de móveis de Celina. E é nesse momento que Heleninha, a princesa pinguça, desce as escadas totalmente trêbada, mandando Odete calar a boca e saindo em defesa da tia, dizendo que Celina trocou os móveis porque achou mais bonito e questionando qual é o problema. Odete fica horrorizada com o estado da filha e, bem esperto,
Afonso pergunta o óbvio e totalmente trêbada. Heleninha responde que sim, que bebeu, mas foi só um golinho para comemorar a chegada da mãe. E dando um show, a princesa Pinguça comemora a chegada da mamãe com Viva, debochando ao dizer que não é todo dia que Odete Roitman chega ao Brasil. Já Celina lamenta a recaída, dizendo que a sobrinha estava bem e totalmente trêbada. Heleninha responde dizendo que estava sim, bem, mas agora está ótima, propondo neste momento que todos peguem o copo e brindem em homenagem à maior executiva do Brasil. E já revoltada, a poderosa culpa Celina pelo estado lastimável da filha, falando que Celina mentiu para ela ao dizer que Heleninha estava curada do vício. E Celina se defende dizendo que sim, Heleninha não estava mais bebendo e garante que jamais iria brincar com uma coisa dessa. Já a princesa Pinguça sai em defesa da tia e acaba totalmente humilhada por Odete Roitman, que joga na cara de Heleninha que ela só sabe beber uísque às suas custas. Com isso, a poderosa insinua que é ela quem sustenta os vícios da filha. E além disso, também é ela quem paga a clínica de reabilitação, jogando na cara da filha, que faz tempo que ela não vende uma tela. E é nesse momento que Heleninha sai totalmente do controle e exibe o seu lado agressivo, dizendo que a mãe só fala besteiras e por isso deve calar a boca. Já Odete Roitman, bem chique, segue inabalável, feito uma rocha, um monólito, ao mesmo tempo em que Celina e Afonso se dividem para arrastarem Heleninha de volta para o quarto, onde permanece até ficar sóbria, arrependida e cheia de ressaca. Enquanto isso, do outro lado da história, ainda no capítulo de segunda-feira, Gervásio causa mais uma sessão de A Hora do Espanto na casa de César, novamente cobrando do cafajeste os dólares roubados de Marco Aurélio. Mas vale lembrar que a mala cheia de dinheiro está de posse de Raquel e a cozinheira até tentou dar para Maria de Fátima a mala com $1 milhão. Acontece que a Chiriquenta recusou a última lembrança de seu pai, uma mala chique dada por Renato. Fátima chega a pedir que Raquel jogue fora aquela tralha, sem imaginar que está mandando jogar fora $1 milhão. Mas calma que melhora, já que ainda nesta semana, Fátima vai propor a César que os dois iniciem uma caçada ao tesouro para roubar a mala de dinheiro de Marco Aurélio. E nada boba, logo a vilãzinha vai descobrir que a fortuna está de posse de Raquel. Acontece que antes dessa fofoca, ainda no capítulo de terça-feira, o jogo vira para o lado de Ivan e, além de ser nomeado como novo diretor da TCA, ainda vira aos olhos de Odete Roitman um príncipe encantado, capaz de salvar a sua princesa Pinguça. E essa história toda começa a acontecer quando Ivan, disposto a tudo para subir na vida, decide invadir uma reunião da diretoria da TCA para apresentar o seu projeto da compra de aeronaves. Na ocasião, Odete Roitman fica encantada com a ganância de Ivan, lembrando que para a soberana das malévolas, a ganância é a única virtude do ser humano. Por sua vez, Marco Aurélio, que já teve a cara de pau de roubar um projeto de Ivan, agora trata logo de se livrar do rival, ironizando a cena ao dizer que Ivan, que é apenas um assistente, está tentando ensinar gente grande a trabalhar. Com isso, Ivan sai da reunião totalmente humilhado e demitido. Mas Odete Roitman muda a sorte do namorado de Raquel e surpreende Marco Aurélio ao dizer que leu com atenção o projeto deixado pelo assistente e ficou impactada pela qualidade. Com isso, o tirano da TCA debocha da cara de Odete Roitman, dizendo que ela sabe ler um contrato melhor do que todos no conselho. E isso é uma coisa bem rara. Ignorando o deboche, a soberana chama Ivan para trabalhar de volta na TCA, dessa vez em um cargo de destaque,
como parte da diretoria. Em seguida, Ivan não consegue recusar um convite de Odete para jantar na casa de Heleninha e todo bonitão acaba deixando a princesa Pinguça totalmente encantada. Mas será que Ivan será capaz de se vender para Odete Roitman para subir na vida? Isso é fofoca para os próximos capítulos.